Pelas bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. É isso aí, pessoal. Tá começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ, um programa da Rádio UERJ, produzido aqui no Centro de Tecnologia Educacional da Universidade. Eu sou Ricardo Benevides. No programa de hoje, estão aqui ao meu lado o João Fernando e o Pedro, da banda Nós e os Pássaros. Tudo bem, pessoal? Alô, tudo bem? Tranquilo. Obrigado por vocês terem vindo. João, Pedro, contem pra mim como é que surgiu essa iniciativa, como é que vocês se conheceram, quem teve a ideia de formar essa banda? A gente se conheceu há uns 3, 4 anos atrás, né? Tínhamos alguns amigos em comum. Coincidentemente, assim, não sei se pelo destino, a gente começou a se encontrar em muito show de banda independente. Bandas que estão no mesmo patamar que a gente ocupa agora. Bandas do cenário carioca, assim, underground. E a gente se encontrava sempre nos shows, tava no show tal banda, encontrava o Pedro lá. A gente se encontrava no ônibus, assim, constantemente. E a gente tava não necessariamente indo pra um show, mas a gente tava indo pra qualquer lugar, né? Porque a gente costumava sempre pegar o mesmo ônibus pra fazer tudo na nossa vida. Mas não se conheciam? A gente se conhecia porque a gente tinha uma amiga em comum, uma amiga que estudou com a gente nos dois colégios, né? No caso, no colégio dele e no meu. E aí ela chamou a gente pra uma festa de aniversário dela, mais ou menos umas 2 vezes, uns 2 anos seguidos. E nós dois éramos as pessoas mais deslocadas da mesa, né? E aí a gente se olhava assim, tinha uma carinha de rockinho, assim, aí a gente... Mas já tocavam na época, não? Não, ainda não. A gente só se conhecia. Não juntos, mas cada um já tinha seu instrumento, já sabia o que queria. A gente viu que as nossas influências, assim, foram casando, né? Não casando igualzinho, mas diferente de uma forma, assim, que... Acho que fazia sentido, né? Pois é, peças de quebra-cabeça que se encaixavam, né? Era diferente, mas funcionava. A gente começou a tocar, vamos fazer um som aqui esse dia e tal, vamos experimentar ver o que acontece. Experimentou, aconteceu, começou a funcionar. Aí o Pedro conhecia um rapaz, e aí, assim, faltava mais um... O integrante. Mais um integrante, né? Não era o projeto, a gente não tinha calculado, a banda tem que ser assim, vai funcionar assim. Aconteceu. Então, para os nossos ouvintes saberem, tá aqui ao meu lado o Pedro Duque, que é o violão e voz da banda. Alô. O João Fernando, que é o carrom, toca carrom. Carrom e bateria. E bateria, evidentemente. O Rafael Diegues, que não tá com a gente hoje, é o baixo. Isso, baixista. Bacana. É nosso baixista e é o rapaz que grava a gente. Ah, ele grava também? Ele é engenheiro de som. Que barato. Ele trabalha na Toca do Bandido lá, a gente conta com a ajuda dele de vez em quando. Opa, maravilha. De vez em sempre, na real, né? Mas e aí vocês se conheceram, a ideia já era fazer uma banda autoral? Não, a gente literalmente foi fazer uma bagunça no estúdio. A gente alugou um estúdio, que o Rafael conhecia um moço lá do estúdio 57. Lá em Copacabana. Lá em Copacabana. E aí ele tinha um esquema que a gente ficava assim, a madrugada inteira ensaiando. Aí a gente, vamos lá. E aí a gente ficou ensaiando a madrugada inteira. Mas a ideia era pra primeira apresentação já ser autoral mesmo? Não tinha apresentação. Foi só vamos ver o que acontece, vamos ver o que sai. E coincidentemente saíram, assim, a maioria das músicas do nosso trabalho, né? Saíram nesse dia. E a gente só trabalhou elas mais um pouquinho. Mas nesse dia a gente olhou e falou... Já tinha um embrião de tudo. Sim, Pois é. A ideia foi, vamos tocar junto, vamos ver como é que é essa experiência. É que nem um time de futebol, né? Os jogadores precisam jogar juntos pra se entrosarem, saber o que as pessoas tendem a fazer, depois que você vira um refrão. Quando eu faço uma ponte assim, esse cara, geralmente ele lança essa harmonia, o vocal é assim e tal. Aí você vê como é que funciona esse entrosamento, né? Entendi. E aí a gente foi experimentar, funcionou, gravamos algumas demos, né? E aí, assim, a gente sabia que a gente queria fazer um trabalho autoral. A gente tem esse projeto, quer ser profissional, quer caminhar, assim, pra frente, não ficar estagnado. Mas aí começamos tocando alguns covers, que eu nem lembro quais foram, mas assim, pra gente se entrosar mesmo, pra gente ver como é que funciona, o que gosta. E foi esse processo de experimentação, né? Assim que as coisas foram caminhando, experimentou, funcionou, tinha a mesma pretensão, beleza, vamos colar aí, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Que bacana. Paralisia do Sono com a banda Nós e os Pássaros aqui pelas bandas da UERJ. Você fecha os olhos e pensa que parou, mas o mundo continua em movimento. O mundo não para, o mundo nunca para, o mundo não para.
Bacana, pessoal, muito legal vocês estarem aqui. João Fernando, que está aqui do meu lado, da banda Nós e os Pássaros, é aluno aqui da Engenharia Elétrica, não é isso, João? Isso, é aluno da Faculdade de Engenharia, lá do Quinto Andar. Essa conexão é maravilhosa, a gente acaba descobrindo os artistas da UERJ o tempo todo aqui dentro, né? Como é que aconteceu depois? Então me contem, aí vocês formaram a banda e aí a ideia já era gravar ou já foram fazer alguma apresentação, pintou algum show? Como é que foi? Logo de cara não pintou a apresentação porque a gente não tinha material. Uhum. Né? Geralmente o nosso cartão de visita para algum festival, para algum produtor, para algum evento, assim, algum terceiro na situação, é o nosso material. E a gente não tinha material gravado, só tinha uma demo, sim, meio nebulosa, um negócio bem rascunho, bem rabiscado mesmo. Então, assim, a gente começou a dar entrada no material para ter essa primeira experiência de gravação e tudo mais. E ter um cartão de visita, né, para quando a gente fosse convidado para algum festival, para algum show, abrir o show de alguém, tocar em alguma festa, em alguma formatura, né? Então a gente, assim, logo que a gente começou a se conhecer, a gente já partiu direto para a gravação do nosso EP. E esse processo de criação tem sido como? A composição é todo mundo junto? Alguém escreve as letras e depois outro entra com as harmonias? Como é que tem sido? A gente inicialmente começou a compor dessa forma. A gente entrava no estúdio, alguém tinha uma ideia e aí a gente dava uma continuidade, né? Todo mundo entrava mais ou menos na mesma ideia e ia embora. E depois a gente levava pra casa do Rafael e organizava melhor, exatamente. Entendi. Mas aí não tem um letrista, assim, todos escrevem. Então, esse primeiro trabalho, ele tem mais minhas letras, mas o João é que mais escreve. E aí a gente agora tá querendo fazer um trabalho um pouco maior, mais extenso, com mais participação também dos outros. O Rafael também tá ajudando a gente. Letra é uma coisa que sempre foi um problema pra gente, porque a gente é muito perfeccionista, então a letra às vezes faz a música demorar mais, entendeu? Hoje em dia a gente tá tentando pensar, né, numa ideia antes de pegar nos instrumentos. Então a gente pensa numa ideia, pensa numa melodia, pensa numa harmonia, combina numa batida, pensa em alguns elementos e hoje a gente já tá botando a letra mais no início pra dar uma forma pra música. E aí no final a gente pega tudo aquilo que a gente fez e a gente vê que instrumento, que cabe melhor aqui, o que faz mais sentido pra música, entendeu? A gente tá tentando sair um pouco dessa ideia de guitarra, bateria e baixo. A gente quer dar uma incrementada maior no som, no arranjo, então a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade, mas a gente tá conseguindo, né, tranquilinho. Como é que surgiu a música, assim, na vida de vocês com formação, né? Vocês estudaram alguma coisa? Foi intuitivo? O meu contato com música, ele não foi tardio. Acho que desde 9 anos, 8 anos, quando eu ainda andava muito de skate, eu tinha muito esse contato com a música. Charlie Brown Jr. Com aquele rock punk, aquela coisa meio agressiva. E aí, assim, esse contato, esse toque da música não foi tardio pra mim. Mas o estudo do instrumento só veio acontecer quando eu tava no 2º ano do ensino médio. Que aí eu comecei eu já escutava música há muito tempo, eu tinha um estoque de música. E já tinha bateria? Não tinha bateria. Bateria foi bem depois. Eu tinha um estoque de música maior do que as pessoas. Eu comecei a descobrir a bateria, comecei a escutar algumas músicas assim, comecei a desmantelar a música, escutar, esse instrumento aqui. Pensei, cara, acho que seria legal se eu estudasse bateria, se eu estudasse percussão, né? Só que eu não queria estudar bateria de ouvido. Aí eu comecei a estudar teoria, né, de percussão, figuras musicais e tudo mais. Comecei a fazer aula, comecei a gostar, e aí comecei a estudar bateria. Mas só vim ter bateria, eu acho que uns 3 anos depois. Entendi. E o Pedro, como é que foi, Pedro? Foi, assim, grande influência do meu pai. É músico? Ele tocava violão, e minha mãe cantava, mas eles não levaram à frente, assim, tanto quanto eu. Meu irmão é baterista também, né, tá estudando bateria, então eu tenho bastante apoio dentro de casa, mas meu pai foi uma influência muito grande. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, o meu pai vivia botando Led Zeppelin, Pink Floyd pra eu ouvir. E aí surtiu efeito, né? Claro. Como o João falou, né? Tem aquele estopim. Pra mim, o estopim foi Stairway to Heaven. Led Zeppelin não é um artista que eu ouço tanto hoje, né? Mas foi muito importante pra mim, porque foi uma música que me tocou muito. Então, a partir daí, eu quero ser o Jimmy Page, eu quero tocar guitarra. E aí, eu comecei a aprender, assim, com um professor particular. Fiquei mais velho um pouquinho, comecei a frequentar outras escolas também. Comecei a estudar sozinho também um pouco, né? E aí, eu ficava vendo muito vídeo na internet de gente tocando. E eu falava, caramba, e tem tentava repetir. Ali, né? Exatamente, tem um negócio, faz sentido. E aí, eu não sabia de teoria musical quase nada.
quer dizer, quase nada não sabia nada mesmo. Eu sabia tocar, eu sabia os acordes, eu não sabia que nota que eu tava fazendo, eu não sabia como que as notas funcionavam dentro do acorde, esse tipo de coisa, eu não sabia harmonia. Harmonia funcional. Exatamente. Eu sabia só, sei lá, copiar, tirar cover, e aí teve uma época que eu botava a música sem clique, botava a música e tocava em cima da música, também me ajudou bastante. Claro. Tinha um clique no fundo, né, mas enfim. Chegou um momento que eu falei, não, eu preciso aprender de verdade. E aí eu entrei pra Vila Lobos, que foi assim, uma reviravolta, eu aprendi muita coisa mesmo. E tô aprendendo até hoje. Eu entrei na Vila Lobos quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 23, então já tem um tempinho, mas continuo aprendendo aí bastante coisa, né? A música nunca para de aprender, Nunca, né? Jamais. Vocês estão pelas bandas da UERJ hoje com a banda Nós e os Pássaros. A gente vai ouvir um pouquinho mais da banda agora, a gente vai ouvir Catedral e daqui a pouco a gente volta pra papear com vocês. O que parece me incomodar nada mais é do que a sorte de se dar. Tudo meu azar, nem tudo vai se congelar. Eu só queria ser a sua liberdade, onde os seus olhos vão morar. Não vai se repetir, as palavras não vão voltar. Depois de partir, não há mais palavras aqui. Vocês acabaram de ouvir Catedral, da banda Nós e os Pássaros. Estão aqui ao meu lado o João Fernando e o Pedro Duque, com a banda que tem esse nome improvável, né? Não tem como não perguntar, o ouvinte vai querer saber, né? Nós e os Pássaros vêm de onde? É assim, Essa história é o maravilhosa. que acontece? Eu sempre tive muito costume de escrever, desde mais novo. E eu escrevia algumas músicas em inglês, inicialmente. E aí, a gente gostava muito da ideia de ter um nome composto. Alguma coisa e alguma coisa. X e Y, né? Então, a gente, assim, queria ter um nome composto. Eu lembrei que existia uma música que eu tinha escrito que se chamava De Pássaros e Árvores, né? Só que em inglês. E aí, eu levei pra eles, a gente tava na casa do Rafael, pô, beleza, já ensaiamos, vimos que a química no estúdio funciona. E agora? Vamos arranjar um nome? Vamos arranjar um nome. E aí, começamos sugestões, né? Pode ser isso aqui, pode ser aquilo ali e tal. Aí chegamos à conclusão de que a gente queria realmente um nome composto, né? Que tinha tem um impacto legal. Aí eu falei, pô, galera, eu tenho uma música que se chama De Pássaros e Árvores, o nome. De Pássaros e Árvores, assim, com a preposição no início. Aí eu falei, pô, pessoal, o que vocês acham desse nome aqui? De Pássaros e Árvores. Pô, acho que assim parece incompleto, não funciona. E aí a gente começou aquele brainstorm de ideias. E aí, eu lembro desse dia, a gente estava sentado, né? Esse dia foi louco, A gente estava lá sentado, jantando, na casa em obra, comendo yakisoba. E aí, papo vai, papo vem, brainstorm lá, pipocando. E aí, pô, Nós e os Pássaros. Pô, Nós e os Pássaros, é isso aí. Acho que pode funcionar. E aí, um gostou, outro gostou e Pegou. Os três olharam e falaram, é isso aí. ficou aquele silêncio, aquele climão. Foi. Aí, ó, isso é um sinal. E aí, sabe, são coisas desse tipo que me fazem ter essa sensação de que... Sensação boa de que tá no caminho. Né? Exatamente. É pra isso. ser. Esse caminho tem, evidentemente, coisas que vocês fizeram antes, não só da trajetória, mas tanto quanto das influências, né? Como é que vocês trouxeram essas influências pro som de vocês? Como é que são essas influências na vida de vocês? As influências musicais, o que vocês ouviam? Como é que isso se traduz no som de vocês? Quando eu era menorzinho, eu era metaleiro, né? Eu fui metaleiro até os, eu não sei, 15 anos de idade, 16 mais ou menos. E aí eu comecei a explorar outros tipos de som, eu comecei a gostar muito de post-hardcore, de emo, screamo, essas coisas. E começou a evoluir, chegou a um ponto que
comecei a gostar muito de música pop. A minha influência, mais ou menos, foi um pouco essa junção dessa música pop, um pouquinho do indie, um pouquinho de uma cadência de um post-hardcore, alguma coisa desse tipo. Acho que foi mais ou menos isso, né? E eu, como guitarrista, sempre tive muita influência, sempre gostei muito de um arranjo de guitarra um pouco mais sofisticado, sabe? Uma coisa desse tipo. E eu também comecei a gostar de efeito mais nos últimos anos aí da minha vida, e aí... Trabalhar com os efeitos da guitarra, você diz? Sim. Um delay, Sim, e delay principalmente. Delay é espetacular. Delay fundamental, fundamental. E o João? E no meu caso, assim, essa trajetória, como eu falei, começou quando eu era skatista, né? Comecei a ter esse contato. Então comecei muito no rock pesado, no punk Hardcore, rock. Punk rock. Essa coisa assim pesada, né? Aí eu saí do punk rock, do hard rock, comecei a escutar um rock mais pesado ainda, que era o famoso post-hardcore, aquela gritaria toda. E essa fase aí foi curiosa porque foi na fase que eu tava aprendendo bateria. Como é um gênero que você tem a bateria muito em foco, a bateria dá muito a dinâmica de tudo, a cadência, a intensidade. Eu comecei a me identificar muito com post-hardcore, né? Porque era um ritmo pesado, então assim, como eu tava aprendendo, cheio de energia, cheio de novidade, queria muito me soltar, né? Então, assim, pude aprender muito nessa passagem aí, e depois do post-hardcore eu fui caindo mais pro rock alternativo, né? Entendi. Pro indie. E aí depois do indie, eu cheguei assim no momento que eu tô agora, que é a música brasileira. Essa coisa do swing, esse batuque, esse arranjo de percussão, essas coisas me interessam muito. E isso aí se traduz na nossa música como a estrutura que a gente põe, às vezes um refrão mais impactante, uma pontezinha mais swingada, um arranjo de guitarra mais trabalhado, essa montagem da nossa música. É isso aí, pessoal. A gente tá aqui indo pelas bandas da UERJ com a banda Nós e os Pássaros, e agora a gente vai ouvir um pouquinho mais do som deles com a música Céu Aberto, e depois a gente volta para encerrar o programa. Não vale a pena esperar. As estrelas não vão nos cegar. É só olhar pra cima e não deixar a gravidade puxar. Não é tão perto, mas também não é tão longe assim. O céu vai sempre estar aberto pra quem quiser chegar. E é tão difícil olhar pro infinito, não querer voar. O mais distante é sempre o mais bonito. Mas ninguém quer deixar o peso pra trás. Mas ninguém quer deixar o peso pra trás. O tempo Beleza, pessoal? Tô com a banda Nós e os Pássaros. Quem precisar encontrar o som de vocês, pode encontrar aonde? Quais são os contatos de vocês? Como é que eles encontram o som da Nós e os Pássaros? A gente tá nas principais plataformas digitais na internet, a gente tá no Spotify, a gente tá no Apple Music, a gente tá no Google Play, no Facebook, no Instagram. E é só procurar por Nós e os Pássaros. Isso, Nós e os Pássaros. Nosso Instagram é Nós e os Pássaros, nosso Facebook é Nós e os Pássaros, nosso e-mail também é noseospássaros@gmail.com. Bacana. E as pessoas vão curtir o som de vocês nessas plataformas todas e contratar pros shows. Se Deus assim quiser, espero. vai dar tudo certo aí pra vocês. Deus te ouça. Quero agradecer demais a presença do João Fernando, que toca bateria, carrom, todas as percussões possíveis do mundo, na banda Nós e os Pássaros. Pedro Duque, violão, guitarra, voz. E também o Rafael Diegues, que é o baixo da banda. Obrigado demais por vocês terem vindo aqui no programa Pelas Bandas da UERJ. É um programa que tem produção técnica do nosso amigo Daniel Barros. Junto também tem o nosso Eduardo Sobral, sempre com a ajuda do nosso Gledson Augustos. Tem produção da Eneida Leão e a gente vai ficando por aqui. Eu sou Ricardo Benevides. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.